Neste mundo, coisas ruins acontecem com pessoas boas, assim como na vida real. Pessoas covardes traindo aqueles os quais confiavam nelas. Desde de os acusando de coisas que nunca fizeram, a ser deixado para morrer no fundo de uma caverna. O nome dessa obra é Ninguém Fuxin. Então, bora entender essa história dos aventureiros traídos. Em um certo labirinto, próximo de uma cidade, havia aventureiros lutando contra um monstro, enquanto um outro permanecia observando de longe. Um dos aventureiros acerta um golpe no monstro, mas foi muito raso, o que faz desferir um contra-ataque. Por sorte, ele é salvo por um companheiro escudeiro. E aproveitando a situação, um outro aventureiro decapita o terrível monstro, completando assim a sua missão. Todos ali eram da mesma pare, e uns já começam a discutir com o que iriam gastar a sua recompensa. Enquanto isso, aquele que observava de longe, se aproxima, e diz que também precisa fazer o seu trabalho, que aparentemente é saquear o monstro e cuidar das economias do grupo. Enquanto o fazia, um dos colegas de grupo chega perto dele, e como se já fosse de costume, o garoto logo fala que só vai dar a parte de cada um quando eles venderem todo o loot e registrar. Mas o homem não desiste, e continua pedindo. Porém, o garoto novamente fala que não vai dar adiantamento nenhum para ele, e o manda vazar fora. Só assim o homem vai embora, mas não desistindo totalmente. Agora, em um café na cidade, está o mesmo garoto de antes, mas com sua aparente namorada. Ele está entregando um presente que ela havia pedido, um amuleto que provém alta resistência elemental e a maldição. Ele fala para ela que ainda não faz parte 100% da Guild All Martial Arts, que ainda tem muito a aprender. Mas ela fala que ele é mais capaz do que imagina, e que vai levar essa guild longe. Ouvindo isso, ele apenas queria que fosse verdade, e nos revela que ele era um ninguém antes de entrar na guild. Que ele é quem é hoje, graças ao Argus, o líder da guild dele, e que o devo muito. A sua namorada então pergunta como foi na quest que eles estavam, se conseguiu muito dinheiro. Ele diz que foi mais ou menos, que terminou a contabilidade do dinheiro que conseguiram após vender os materiais, porém, as contas não estão batendo. Está faltando dinheiro. Ele pensa que, se foi roubado, só pode ter sido uma pessoa. Ele fala para ela da pessoa que duvida, mas que não tem provas para acusar. Mas ela diz que ele deveria denunciar mesmo assim, tudo pelo bem da guild subir. Ela diz, ele pensa um pouco sobre, e então se convence que vai fazer isso pelo Argus. Assim ele se despede dela e vai embora. Enquanto caminhava, ele escuta o nome da pessoa que estava procurando. O homem estava com uma linda moça ao seu lado, e ele estava falando que podia pagar muito hoje, pois sua recompensa foi alta. Mas o protagonista logo chega até ele e o acusa de ter roubado o dinheiro do cofre. O cara nega, e fala que esse é um dinheiro que ele tem juntado, que é bom nisso. Mas ele logo é refutado, pois se é bom em juntar dinheiro, porque ficaria sempre pedindo para ele. Desistindo, ele admite, e entrega o dinheiro. E mais uma vez ele afirma para si que isso é pelo bem da guild. No dia seguinte, ele vai até a Argus, e fala que precisam conversar. Mas o Argus toma a frente, e fala que o garoto, o ladrão, havia ido ali ontem e falou com ele. Ouvindo isso, o protagonista pergunta o que ele pretende fazer quanto a isso, mas Argus diz que não vai fazer nada, que ele já pediu desculpas, e um aventureiro perdoa. Mas, não concordando com isso, ele fala que é esse o motivo do garoto passar a perna nele. Porém, Argus logo manda calar a boca, que ele não deve falar dos outros, pois o garoto disse que ele também roubou. Mas o protagonista logo percebe, Argus está agindo de forma diferente, que sabe que ele nunca faria algo assim. Até que Argus fala que isso tudo não é para alguém igual o Nick, o protagonista, que ele é muito inteligente, mas que não tem força física, que não precisa de alguém como ele no grupo. Logo, o que Argus quer é criar um grupo de marmanjos e se aventurar sem pensar no amanhã, e que Nick não é assim. Terminado a conversa, ele se despede, e sai do grupo de Argus. Caminhando cabisbaixo em meio à multidão, sua namorada o encontra e o puxa para conversar. Ele explica para ela a situação, e sem pensar duas vezes, ela termina com ele. Mas assim que tenta se aproximar dela, surge um homem e o impede. E então ela revela tudo para ele. Esse tempo todo ela só estava com ele, porque estava na guild do Argus e dava tudo o que ela pedia. Que ele era só um banco para ela. Assim o deixando para trás naquele beco frio. Novamente em meio à multidão, ele caminha na chuva, pensando que foi dispensado por Argus, que o criou desde criança como se fosse um filho, e que não passava de um brinquedo para sua ex-namorada. E se aproximando dele com um guarda-chuva, uma garota pergunta se ele está bem, e fala que é uma idol, que não pode o ignorar ali. Ela entrega um ingresso para ele, e o fala para vir ao seu show, que não iria se arrepender. Ele vai até o local, e nos fala que foi convencido pelo olhar entusiasmado da garota, mas que vai apenas devolver o guarda-chuva que ela o deu e já vai embora. É então que do nada as luzes do local se apagam, e ele ouve alguém falando. Quando se vira, ele vê ela, a garota de antes, em um palco com seu grupo de idol, e em meio àquela agitação toda, ele descobre o seu amor por idols. Assim ele começou a frequentar sempre esses shows.
Porém, nem tudo são flores, e ele estava ficando sem dinheiro. Precisava voltar a trabalhar. E a primeira regra para se explorar um labirinto é estar em uma party. Coisa que ele não tem mais. Ele tenta se aproximar de umas pessoas, mas acaba por lembrar de ser descartado, e chega à conclusão de que não vai conseguir formar uma party assim. E quando chega sua cerveja, junto a outras pessoas, ele olha rapidamente para eles, e nota que estão todos na mesma situação. Eles bebem, e já bêbados, todos desabafam, e falam que não dá para confiar em humanos. E assim começa a história de 4 pessoas que não confiam em ninguém. Acordando no outro dia, ele estava acabado, já que beberam a noite toda. E quando olha ao seu redor, lá estão as mesmas pessoas de ontem, mas que o protagonista não lembra de nada sobre. Voltando na noite passada, uma das pessoas ali presente perguntou para o Nick o motivo dele estar naquele local. Ele os observa e pensa que parecem com ele, naquele dia de chuva, e decide dizer-lhes a verdade. Assim explica que foi expulso da sua antiga party, os quais pensavam de forma diferente dele, além de o acusarem de roubo. E que, além disso, foi abandonado pela namorada, que só o via como um banco. Mas depois descobriu seu amor por idols, e então ele nota que talvez tenha falado muito, e pede desculpas por isso. E assim começam a desabafar também, começando pela maga. Ela era uma nobre, e foi trocada pelo seu marido, para logo depois também ser expulsa de casa. Agora não pode mais nem usar o nome nobre, se tornando uma Zé Ninguém. E para piorar conheceu os jogos de apostas, acabando assim com seu dinheiro. E quando ela tenta se culpar por tudo isso, eles falam que a culpa não é dela. Chegando a vez do sacerdote, ele diz que falar do seu problema perto de mulheres é meio difícil. Mas ao ouvir isso, elas dizem que agora é tarde demais, e assim ele começa a falar. O seu nome é Sem, e era um sacerdote. Um dia ele foi acusado de abuso por uma mulher que era apaixonada por ele, porque não quis ficar com ela. Ele ficou preso 3 meses, e após sair, ele decidiu cuidar mais de si, se afundou nos seus prazeres carnais, ficando viciado em frequentar aqueles lugares. Mas não o criticando, eles apenas dizem que está tudo bem, faltando assim somente a meio dragão falar. Ela diz que se chama Karen, e foi traída por um dos seus companheiros de confiança, sendo abandonada no nível mais baixo de uma dungeon, e ainda teve um objeto precioso seu roubado. O protagonista, sabendo muito bem como é uma dungeon de baixo nível, fica furioso por saber disso, e então perguntam se ela também acabou viciada em algo. E ela diz que ficou viciada em comida gourmet. Depois disso eles pediram mais cervejas, e agora voltamos à situação atual. Nick começa a pensar que tudo o que passou ontem foi provavelmente por culpa do álcool, mas que realmente estão todos com problemas. Principalmente a Karen, que parece tão inocente, e pode acabar ficando presa nesta cidade, ficando no ranking mais baixo. Mas querendo mudar a situação de todos, ele pergunta se eles podem mesmo continuar vivendo assim, que a própria Tiana, a maga ali, vai ter que pagar o aluguel daqui a pouco, mas não tem dinheiro para isso. E assim ele propõe que eles formem uma party. Mas obviamente que eles, depois de tudo que passaram, não vão concordar assim. E um por um agradece, mas recusa a oferta de Nick. Mas então ele lembra que quando estava dessa forma, ele foi salvo por aquela idol. Ele teve alguém para o salvar. E fala que sabe que não vão confiar uns nos outros tão de repente. Sendo assim, ele propõe algumas regras para tal. Primeira, que cada um vai cuidar do próprio dinheiro e registrar em um livro. E então a Karen fala que não é boa em escrever, porém, o protagonista diz que vai ensinar ela. E pela primeira vez alguém fala que vai ensinar ao invés de fazer por ela. Assim ele segue para o segundo ponto, que é tentar não tentar interferir na vida dos outros. Como julgar com o que gastam seu dinheiro. Mas a Tiana fala que, mesmo que todos cuidem e revisem o próprio dinheiro, isso só aumentaria as chances de roubo. Nick concorda, e logo pensa em outra forma. Ele fala então, que vai conseguir um cofre inquebrável, e vai confiar a Karen, que a chave vai ficar com o 100, e que a Tiana vai checar se o dinheiro vai bater com o registro. E ele explica o motivo por trás disso. A Karen teve algo roubado dela, então ela vai cuidar do cofre. O 100 foi preso injustamente, então ele vai ficar com a chave. A Tiana foi enganada pelo marido e a amante, então vai vigiar o registro. Tiana fala que é uma ideia perfeita, e que ele é muito gente boa, mas pensa que assim, ele sequer vai ter oportunidade de encostar no cofre. No fim, todos concordam. E então ele pergunta novamente, e assim, foi criado a party chamada Survivors. E então eles foram encarar sua primeira dungeon. Logo na entrada, Nick mostra como é fácil abater Smiles, apenas usando as mãos, e então adentram a dungeon. No caminho, Tiana questiona o motivo de eles terem vindo para um labirinto de tão baixo nível. Nick fala que quer checar como vão se comportar trabalhando juntos, e pergunta se está tudo bem para Karen, já que ela é a que foi longe nas explorações. Mas ela então diz que nunca esteve em um labirinto de baixo rank.
que só esteve nos de rank médios, o que faz o protagonista perceber que ela é apelona desde de cedo. Nick então explica que assim que eles matarem os monstros, eles devem trocar os núcleos por dinheiro na guild. E se o papo é dinheiro, eles logo se animam. Passando da parte fácil, agora é avisado que o próximo andar pode ter monstros que machucam. Ouvindo isso, Tiana fala que está tranquilo, pois já lidou com os e goblins. Karen fala que já lutou contra monstros bem mais difíceis, e Sen diz que já matou uns monstros também. Notando a confiança em suas habilidades, Nick pergunta o que eles fazem então. E como que pegos de surpresa, eles respondem que usam suas armas e magias. Porém, Nick estava perguntando sobre as táticas que usam, mas evitando gastar mais tempo ali, eles prosseguem, e acabam pegando um monte de núcleos de slime. Mas o protagonista logo avisa que os smiles não vão ser fáceis sempre assim. Até que logo chegam próximo da Tiana, ela acha ele fofinho, mas o mesmo pula no rosto dela. Notando que estão vindo mais deles, ela conjura uma magia, que acabam indo em direção da cara, que por sorte, conseguiu defender com sua espada. E lança um olhar ameaçador para Tiana. Ela pede desculpas, mas Karen fala para ela não reclamar se a próxima cometer um erro. Ossen tenta chamar o Nick para interferir, mas ele apenas fala para eles continuarem. Elas não vão ter confiança mútua tão facilmente. Seguindo para o último andar, o andar do boss, Tiana pergunta que tipo de boss é. Ele fala que é um slime gigante. Já no andar, o boss é maior do que ele pensava. Os três se reúnem para discutir como vão derrotar aquilo, mas Tiana vai na frente, e começa a conjurar uma magia poderosa. Nick pede para ela esperar um pouco, mas a mesma não dá ouvidos, e lança uma magia de lanças de gelo, que explode o Smile por completo. Já fora da dungeon, lá estão eles se limpando do líquido do boss slime. Nick fala que aquilo não é venenoso, então está tudo bem. Tiana fala que ele deveria ter avisado, mas ele fala que ela não teria ouvido. Karen fala que aquilo foi culpa da Tiana, e volta ao assunto de quando foi atacada antes, mesmo que sem querer. Tiana pede desculpas, mas Karen fala que, se seu companheiro te ataca, é matar ou morrer. Ela concorda, e fala que não presta para ser aventureira, e fala para o Nick que vai sair. Ouvindo isso, do nada ele tira a camisa, e fala que o que eles precisam é conversar. Tomando a frente, ele fala que é bom no X1, possui habilidades com adagas, mas não tem magia. Mas, envergonhada, ela apenas o manda vestir logo a camisa. Depois disso, Tiana concorda, e começa a falar sobre suas habilidades, e que é inútil se o inimigo chegar muito perto. Mas Karen não entende o motivo de revelar seu ponto fraco. Ossen fala que é especialista em magia de cura, suporte e magia militar, logo, para o derrotar, não pode ser uma batalha longa. Faltando somente Karen falar, ela pergunta se precisa mesmo fazer, mas o Nick diz que ela não é forçada a nada, que já dá para ter uma ideia só olhando para sua longa espada. E então ela pergunta se ele é o líder, que deveria apenas os dar ordens. Mas ele fala que não é o líder, que só está os orientando por agora. Com suas roupas já secas, eles aproveitam que ainda está cedo, e partem para uma floresta de Goblin. Mas, antes de partir, Nick vê que algo cai da mochila da Karen. Ele pega, e devolve, e nota que ela olha para aquilo com tristeza. E então nos é mostrado o passado de Karen, antes de conhecer Nick e o pessoal. Karen estava olhando um pingente em uma barraquinha, e o vendedor fala que ela pode pegar para olhar melhor. Ela pega, e ele fala que custa 20 mil. Notando que não tem esse dinheiro, ela devolve. Mas o vendedor o pega e fala que ela o danificou. Karen fala que não foi ela, mas ele insiste que foi. Ele diz que ela parece do interior, então oferece o cordão por 10 mil para ela. Isso ou ele chama os guardas. Até que chega um homem, e pergunta se houve algum problema com a Karen. Nervoso, o comerciante fala que ela danificou um pingente de 20 mil, e que agora não dá mais para vender. Ele pede o pingente, e fala para Karen arranhar. Mas ele diz que só podem fazer isso se ele pegar 10 mil dinars. Ele paga e, hesitante, Karen o danifica, mostrando assim que Karen não consegue fazer arranhões tão finos. Não sendo o suficiente para o comerciante desistir do golpe, ele pega das mangas do homem o pingente verdadeiro. Esse era Carius, o homem que Karen tanto admirava. Com o assunto resolvido, ele dá o pingente para Karen, e pede seu dinheiro de volta, em troca de não chamar os guardas para o comerciante. Recebendo o pingente, ela o agradece. E então vão se encontrar com o resto do grupo. Adentrando a dungeon, um monstro logo aparece, mas Karen o derrota facilmente. Eles a elogiam, e ela adora isso. Com eles pegando o drop do monstro, Karen olha, e fala que nunca ajudou no drop antes. Ouvindo aquilo, ele fala que ela não sabe dissecar monstros, nem ler e escrever, que deveria deixar essas coisas para outras pessoas. Triste,
ela concorda, mas olha para o pingente, e fica feliz novamente. Terminado ali, eles avançam mais adentro, agora, para o andar do boss. Carius avisa que é uma cobra muito forte, mas o que aparece é um besouro correndo, porém, logo atrás dele vem o boss. Ele é protegido por um jarro mágico imune a feitiços, que é também a sua casa. Olhando aquilo, Karen diz que não vai conseguir sozinha, mas Carius fala que ela só precisa acertar um golpe forte, que eles vão dar suporte para ela, pedindo claramente que ela arrisque sua vida por eles. Inocente, ela concorda e pula na área do boss, que logo acorda. Eles acertam algumas bolas de fogo, mas não surte efeito nela. O plano era Karen ganhar tempo, para os magos usarem bufos no Carius, e matar o boss de uma vez. Mas então começa a sair veneno do corpo do boss, e isso deixa ele consequentemente mais fraco, paralisando junto a Karen, e fazendo dela o sacrifício. O seu grupo aproveita disso para derrotar o boss. Depois eles zombam da Karen no chão. Um deles se pergunta como ela ainda está falando, mas ele diz que é por ela ser uma meio dragão. Eles então vão pegar os drops, e é revelado que Carius, na verdade, se chama Viper. Um deles fala que Karen gosta dele, mas ele diz que agora não precisa mais de uma caipira que fede a veneno. E lá ela é deixada. Só podia esperar pela morte, devido ao veneno. Porém, ela não morreu, graças àquele amuleto que ela tinha ser anti-veneno. Ela tentou procurar por Carius, mas não o encontrou. Também não consegue jogar fora o pingente, mesmo sabendo que tudo foi mentira. O que faz ela sentir nojo de si mesma. Mas então ela volta ao presente, com Nick a chamando. Ela ainda não consegue confiar neles. E então eles chegam na Floresta Goblin. Graças à magia do Sen, eles chegaram mais rápido do que o esperado. Com isso, Nick fala que agora eles vão poder ganhar mais dinheiro, e a Tiana logo diz que vai poder apostar e fazer ainda mais dinheiro. Porém, ele logo fala que foi assim que ela perdeu tudo. Mas, confiante, ela diz que agora vai ganhar. Nick então começa a explicar quais são os monstros do local, que no caso, são goblins. Ele diz que eles são fracos, mas podem feri-los, caso não prestem atenção. E explica que se eles derrotarem os monstros dessa área, eles vão ficar mais fracos, mas caso os deixem ali, eles ficarão cada vez mais fortes. Logo, eles precisam derrotar o máximo que conseguir. Tiana então toma a frente, e usa magia de detecção em área. Nick se surpreende, pois essa é uma magia de alto nível. Ele diz que achou impressionante, e ela fica sem jeito. Depois disso ela começa a explicar que detectou um grupo de 10 goblins. Nick pensa se é uma boa ideia ir até eles, mas, no fim, decide ir. Já no local, ele avista os goblins. Ele fala para Tiana usar uma magia de ataque em área, que logo em seguida cuida do resto com Karen, que, nitidamente está nervosa, mesmo sendo bem forte. Tiana usa sua magia e eles avançam, porém, ela acabou derrotando todos com aquele ataque. Ela fica meio nervosa, pois pensa que vai receber bronca, mas ele diz que aquilo, na verdade, foi bem eficiente. Encontrando outro grupo de goblins, agora vão ser apenas Karen e Nick. Eles partem, Nick pega o primeiro, e Karen pega 2 de uma vez. Mas acaba abaixando a guarda, e quase a pega pelas costas, porém Nick cuida do inimigo facilmente. Terminado ali, ele pergunta se ela está bem, e ela pede desculpas. Ele fala que está de boa, e elogia o seu golpe com a espada. E fala que ela é realmente muito boa, o que deixa ela sem jeito. E então pergunta o que ela está achando da party. Ela diz que está meio perdida, pois ela sempre só lutou como diziam para lutar, o que deixa o Nick com raiva das pessoas que faziam isso. Ela pensa que ele estava com raiva, e pede desculpas novamente, mas ele diz que não está, e propõe que vai ensinar o que sabe. Dito isso, ele vai verificar os corpos mortos dos monstros, e logo percebe que havia mais goblins que o normal. Eles então entram mais e mais na floresta, e Nick pergunta quantos já mataram, e já foram mais de 30. Ele percebe que a exploração está indo bem, mas que Karen continua aguardando por ordens, o que deixa ela vulnerável em campo. Até que eles encontram uma grande árvore derrubada. Chegando atrasada, Tiana pensa que foi o Nick que fez isso, mas ele logo fala que foi um monstro. Ela usa a detecção novamente, e encontra eles. Esses possuem 3 vezes o poder mágico dos goblins de antes, e um deles é ainda mais forte. E Nick logo percebe. São hobgoblins e um ogro. Ele logo avisa que esses são muito difíceis, e que, geralmente, ogros são até boss de dungeons. Ouvindo isso, o óbvio seria recuar agora, mas o Nick diz que eles não devem, pois ogros se juntam com outros goblins e atacam vilas e cidades. Ele explica que aventureiros novatos deveriam voltar e reportar à guilda, mas que esse não é o caso deles. E não sendo o bastante, ele informa que, com o que eles pegaram até agora, não é suficiente nem para pagar um lugar para ficar. Logo, eles precisam derrotar
derrotá-los, e tem fé que vão conseguir. Mas antes, ele vai até Karen, e pede que ela tome a frente da batalha, e essa é a mesma situação que ocorreu antes, quando ela foi traída, o que a deixa em dúvida. Ela pensa, e então concorda. E assim partem em direção do grupo de monstros. Chegando no local, eles logo avistam o ogro e os hobgoblins, e então o Sen usa seus buffos no Nick e na Karen, dando a eles resistência e poder de ataque. O plano é muito simples. Tiana acaba com os hobgoblins, o Nick distrai o boss, e a Karen o finaliza. Por isso precisam da Karen. Mas notando que ela está apreensiva, ele pergunta se ela está com medo, mas ela fala que não está. Porém, ele fala que ele está, mas não com medo do hobgoblins ou do ogro, pois tem certeza que eles são seu inimigo. O que assusta é não saber se pode confiar nas pessoas que estão com você, e pergunta se ela concorda com o que foi dito, mas ela permanece calada. Porém, ele dá um tapinha nela, e fala que está tudo bem desconfiar dele, pois só se conhecem há alguns dias. E então pede para Tiana usar a magia, e logo em seguida Karen avança, mas acaba olhando para trás. Ela temia ser deixada novamente, e sabendo que isso aconteceria, Nick avança e toma a frente de Karen. Agora ele estava no X1 com o ogro, o qual zomba dele por avançar sozinho. Mas, sem medo, ele fala que o derrotará ali mesmo. O ogro ataca, mas Nick é mais rápido, e desfere vários golpes no monstro, mostrando-se um mestre em combate a curta distância. Nick, desviando sem problemas dos ataques, faz eles até pensarem que ele consegue derrotar o ogro, mas Karen sabe que é um passo falso dele e o Nick estaria morto. É então que o ogro chama os seus lacaios, e fala para segurarem Nick. Porém, seus companheiros derrotam os lacaios antes de chegarem nele. Mas ainda faltava um, que com certeza o pegaria. Mas nesse, Karen lança um grande bafo de fogo. Antes, ela se negava em mostrar suas habilidades. Isso é o que a traição fez com ela. Mas agora ela decide que vai mostrar do que é capaz. Ela é Karen Tsubaki, uma orgulhosa guerreira dragão com a proteção divina do fogo. E em um piscar de olhos, ela derrota o ogro. Terminado ali, agora estão pegando os chifres dos monstros. Karen então se aproxima de Nick, e pede desculpas por não seguir a sua estratégia. Ele fala que está tudo bem, e diz que ela pode sempre perguntar para ele quando não souber algo, que não precisa fingir saber nem nada do tipo. Ela então pergunta o porquê de ele ajudar ela. Mas ele fala que é porque não conseguiria explorar sozinho, e Karen fala que não foi isso que quis dizer, porém, deixa pra lá a sua pergunta, e apenas fala que está tudo bem. E então vão ambos pegar os chifres. Ele entrega para ela o alicate, e ela começa a falar que não quer ser traída, mas também não quer ser uma traidora. Nick concorda, e ela fala que vai dar o seu máximo, o que o deixa contente, e decide ir tirar o resto dos chifres. Até que ele acha um bem duro de se tirar, e acaba caindo em cima de Karen, que fica completamente envergonhada. Até que ele escuta o som de algo quebrando, e ao olhar, era o pingente de Karen. Terminado a exploração, Nick foi em busca de comprar um novo pingente para Karen. Ele olha as barracas, mas acaba por não comprar nada, até que começa a sentir fome, e estava indo procurar algo para comer. E coincidentemente encontra Karen, que pergunta o que ele estava fazendo. Ele diz que estava apenas fazendo umas comprinhas. E sem precisar perguntar, ele viu que ela estava comprando coisas para comer. Ela pergunta se ele quer provar, e ele aceita, mas queima a boca, pois estava muito quente. E ele então percebe que ela não parece nem um pouco triste por conta do pingente. E então ele pergunta se ela tem algo que queira. Ela fala que quer um cofre, mas ele fala que não está falando disso, e nem de armamento, pois não se vê espadas tão boas quanto a dela nem em níveis intermediários. O que deixa ela sem jeito, e a faz falar que essa espada foi usada por seus ancestrais na guerra contra os demônios, antes de seu pai dar para ela. Ouvindo isso, ele diz que seu pai deve ser uma ótima pessoa, mas então volta ao assunto de se ela quer algo. E isso faz ela perceber que ele estava pensando sobre o pingente, e ela logo tira essa ideia da cabeça dele, falando que não estava brava com isso, e que ele deveria focar em como explorar os labirintos. E então ele fala que vão aos poucos conquistar o labirinto, e poder ir em restaurantes 3 estrelas se quiserem. Ela concorda, e diz que ele também vai poder jogar moedas de ouro para sua idol, o que a faz rir genuinamente, terminando o dia com esse belo sorriso. No entanto, vamos parando por aqui. Até a próxima!